Olá pessoal, somos alunos do curso de Licenciatura em Física da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, Campus Patos, na disciplina de Metodologia do Ensino da Física 1, do professor Dr. Valdeci. Eu, Júnior, e minha colega Thaisa iremos falar um pouco sobre as fases da Lua. Fases da Lua. O planeta Terra possui apenas um satélite natural, a Lua. Apesar de ser o segundo corpo mais brilhante no céu, a Lua não possui brilho próprio, sendo iluminado pela luz solar. Se você observar a Lua durante o decorrer do mês, irá verificar que ela parece mudar de forma com o passar dos dias. De acordo com a luminosidade, a Lua pode ser classificada em cheia, minguante, nova e crescente. Essas formas que a Lua assume enquanto está mudando de forma são as chamadas fases da Lua. Cada uma dessas fases tem duração de aproximadamente 7 dias, influenciando nas marés e em alguns hábitos, como cortar o cabelo. Na verdade, a Lua nunca muda. O que muda é apenas a porção que permanece iluminada pela luz do Sol e visível para nós. Ao girar em torno da Terra, a Lua se descola no sentido leste em relação ao Sol. Isso modifica a incidência de raios solares que a superfície lunar recebe, alternando também a maneira como nós a enxergamos a partir dos hemisférios terrestres. Ao executar sua trajetória, ocorre a gradual mudança de fases, dividida em 4 etapas principais. Durante a Lua nova, nosso satélite natural apresenta sua face não iluminada, totalmente voltada para a Terra, de forma que se torne impossível a sua observação. Cerca de uma semana após a Lua nova, metade do disco lunar torna-se iluminado, caracterizando o quarto crescente. Neste período, o satélite é visível ao entardecer. 2 semanas após a lua nova, todo o disco lunar fica iluminado, marcando a lua cheia. O satélite, por estar em posição oposta ao Sol, surge no horizonte leste quase que ao mesmo tempo do pôr do Sol. 7 dias após a lua cheia, acontece o quarto minguante, em que o disco está novamente iluminado pela metade. Nessa fase, a lua passa a ser visível somente no período da madrugada. Este ciclo todo dura cerca de 29 dias, 12 horas, 44 minutos e é chamado de período sinódico da Lua. Ele difere do tempo em que a Lua leva para dar uma volta completa em torno da Terra, o período sideral, em cerca de 2 dias. Isso porque o período sinódico, as fases, é determinado de acordo com a posição da Lua em relação ao Sol. E o período sideral, a translação, é determinado de acordo com a posição da Lua em relação às estrelas. Como a Terra também se movimenta em torno do Sol, toda vez que a Lua chega perto de concluir seu ciclo sinódico, o Sol já sofreu um deslocamento de alguns graus, sendo necessários mais alguns dias para que a Lua assuma uma posição em relação ao Sol que caracterize suas fases. Eventualmente, ocorre o período alinhamento entre Sol, Terra e Lua, o que dá origem a eclipses. Um eclipse solar acontece quando a Lua passa em frente ao disco solar, podendo ocorrer somente durante a Lua nova. Já um eclipse lunar ocorre no momento em que a Lua passa através da sombra da Terra, o que pode ocorrer somente na Lua cheia. Essa transição entre fases era utilizada para a contagem do tempo na antiguidade, de forma que muitos calendários foram criados tendo como base o ciclo lunar. Uma das características importantes da Lua é a da sincronização de sua rotação e translação, fazendo com que o satélite tenha sempre a mesma fase voltada para a Terra em qualquer ponto do planeta.